Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos implementar o tratamento global de erros aqui da nossa aplicação, erros provenientes da API. Antes disso, vamos acessar aqui a nossa aplicação no navegador, ela já está rodando aqui, já deixei também o console log aberto aqui. Vamos tentar fazer login com credenciais inválidas, tá? Então vou utilizar aquele usuário que eu cadastrei por último, salvo engano foi maria.souza@teste.com. E aí eu vou colocar uma senha que não corresponde à senha que eu cadastrei, só para a gente visualizar como é que aparece esse erro aqui, tá? Então vou clicar em entrar. E beleza. Então, como esperado, a gente tem o erro aqui sendo exibido no console. Foi isso que nós definimos lá para o nosso formulário de login. Vamos acessar aqui Features, Auth, Components. A nossa lógica aqui do formulário de login, Use Form Login. Nós imprimimos aqui esse erro no console e modificamos o estado Auth Error. E aí, por isso que ele apareceu aqui abaixo do formulário, tá? Erro enviar dados, mais aquela mensagem genérica que nós colocamos lá no nosso HTTP Client, aqui no método PUST, tá? A gente lança esse erro genérico aqui. O mesmo erro que está sendo exibido aqui no meu console. Bom, então vamos melhorar isso daqui, porque o ideal é que a gente trate adequadamente esses erros da API da forma como ela devolve para a gente, para que a gente tenha erros mais significativos para mostrar para o usuário, para exibir aqui para o usuário. Então vamos acessar aqui a documentação da nossa API e a gente vai ver o seguinte, ó. Vou pegar esse endpoint mesmo de register. E vocês vão ver que quando a API retorna um erro para a gente, isso aqui está padronizado em todos os endpoints, ela vai retornar essa estrutura aqui, tá? Ela vai me retornar um objeto com o atributo error. Esse atributo error é um objeto e dentro eu vou ter os atributos code, uma string aqui para representar o código desse erro lá para o nosso sistema na API, uma mensagem, tá? Um atributo message aqui e um array de detalhes que eu estou utilizando para devolver detalhes sobre erros de validação de campos ou de dados aqui que eu envio para a API, beleza? Então só para a gente ver direitinho o que de fato a gente recebe da API nesse endpoint de login, aqui no post eu vou imprimir aqui no console, no console.log, essa minha resposta da API, então meu objeto response, parseando aqui a resposta em JSON para um objeto. Então, eu chamo aqui o ponto .json, só que aí no caso eu tenho que colocar um await aqui. Veja que eu estou chamando aqui novamente o response.json, porque aqui eu estou em um trecho de código que só será executado se houver algum erro, porque se a resposta for com código de sucesso, então response.ok, eu já retorno aqui nesse meu método post os dados que foram retornados pela API. Mas se não cai aqui dentro desse if, aí de fato a gente vai tratar esse erro, né? Então primeiro eu quero pegar os dados que vêm lá da API, né? A estrutura que vem da API, quando acontece algum erro. Então vamos voltar lá no navegador, tentar fazer o login novamente aqui com esses mesmos dados, e aí eu vou abrir o console novamente, deixa eu limpar aqui, beleza, vamos mandar e show de bola. Aqui nós temos o erro que foi impresso, né? O erro genérico que foi impresso lá no meu console.error, mas aqui acima, olha só, nós temos o console log dos dados que vieram de fato lá da API nessa situação de erro. Então, olha só o que veio para mim aqui. Veio um objeto com o atributo error, que é um objeto que tem os atributos code, e aí a string aqui que identifica esse erro que a minha API mandou unauthorized. Então, eu tenho esse código unauthorized para essa situação, onde o usuário ele não obteve ali autorização de acesso, ele não está autenticado, ou nesse caso aqui a autenticação falhou, né? E olha só a mensagem, credenciais inválidas. Então aqui a gente tem uma mensagem muito mais significativa para mostrar para o usuário uma mensagem retornada, né? Um erro aqui retornado pela própria API. Então a gente vai aprender a trabalhar com esse erro aqui, essa estrutura de erro que a API retorna para a gente. E aí, qual vai ser a ideia aqui? Veja que eu quero fazer esse tratamento de erro de forma global. Então, para todas as requisições que eu faço para a minha API, eu quero verificar esses erros quando a resposta chega e trabalhar eles com a estrutura correta aqui dentro. Então, isso vai fazer parte desse meu módulo HTTP, tá bom? Então, eu quero criar um módulo aqui específico para trabalhar com os erros aqui da API. Então, olha só o que é que eu vou fazer. Dentro aqui da minha pasta HTTP, eu vou criar um arquivo chamado api error.ts. E aqui dentro eu vou definir, vou dar um zoom aqui, eu vou definir uma classe que vai representar um objeto de erro proveniente da API. Vamos lá. Ó. E aí eu vou precisar utilizar essa classe em outro local, então eu vou criar ela já exportando. Então, export class, eu vou chamar de API error. Para fazer com que o objeto instanciado dessa classe realmente se comporte no meu código aqui como um erro e aí eu consiga capturar direitinho lá no bloco cat e tratar adequadamente, eu vou estender, então, extends a classe error. Na verdade, aqui uma interface, né, nativa aqui, que define um erro aqui na minha aplicação. E dentro dessa classe nós vamos, então, definir os atributos ali correspondentes a um erro da API, né? A gente vai usar para modelar um erro lá da minha API. E a gente vai seguir a estrutura que está aqui na documentação. Então, essa classe ela vai ter um atributo error, que internamente vai ter um atributo code, um atributo message e um atributo details, sendo que esse atributo details ele é opcional. Vocês viram ali que nós não tivemos o retorno desse atributo details no erro lá de credenciais inválidas do formulário de login. A gente vai ter esse atributo details para erros ali de campos de formulário ou erros de validação de dados. Não é esse caso aqui. Então esse details ele é opcional. Então com isso em mente, vamos definir aqui os atributos dessa classe. Então nós vamos ter um objeto error, que internamente vai ter message
que vai ser do tipo string, vou ter um code, que vai ser do tipo string, e vou ter um details, que é opcional. Mas se ele existir, aí eu vou tipar ele aqui. Vamos dar uma olhadinha em como é o tipo dele, olha só. É um array, onde cada elemento desse array é um objeto com os atributos field e issue, ambos do tipo string. Eu vou definir esse tipo aqui acima da definição da classe. Então, type, vou chamar aqui de API error details, ou na verdade, um API error detail, né? Eu quero tipar cada objeto que pode ter dentro desse array de detalhes. Então, vou dizer que esse API error detail é um objeto que tem os atributos issue, do tipo string, e, vamos dar uma olhadinha lá, field, também string. Show de bola. Então agora ele vai ser do tipo API error detail. Aqui eu tenho um array, né? Então eu coloco colchetes vazio aqui para indicar que é um array de API error detail. E aí, além desse meu objeto error, também seria interessante armazenar o código de status retornado pela API. Vou voltar aqui para o navegador, olha só. Quando eu obtive esse erro aí da minha API, né, de credenciais inválidas, eu tive o retorno aqui do código HTTP 401. Justamente código que representa uma operação ali não autorizada, um erro de autenticação. Então eu preciso ter também aqui, dentro dessa minha classe, a definição de um status, que vai ser do tipo number. Esse code está reclamando um erro aqui, né? Porque eu ainda não defini um construtor, então vamos criar aqui o construtor dessa classe, funçãozinha constructor, e aí eu vou receber cada um desses dados aqui para montar esse objeto de erro. Então eu vou receber uma message, que vai ser string, eu vou receber um code, também string, eu vou receber um status, que vai ser number, e posso receber um details, então é optativo, isso aqui é opcional, e será do tipo API error detail, um array de API error detail. Belezinha, aí vamos inicializar, vou Ctrl S aqui para formatar, vamos inicializar os nossos atributos aqui da classe, tá? Então primeiro, como essa classe aqui extend error, eu vou inicializar o construtor de error. Então, para inicializar o construtor da superclasse aqui, a gente vai chamar o método super. E aí, esse construtor da classe error recebe uma message. Então, a gente vai passar justamente esse atributo message que nós recebemos. Além disso, nosso próprio atributo error aqui recebe message também, né? Recebe code e details. Então, vamos pegar aqui, ó, this.error, justamente para se referir a um atributo dessa classe. Eu vou dizer que eu vou inicializar com message, code e details, se tiver sido passado algum array de detalhes desse erro. Por fim, vamos inicializar também o atributo status. Então, this.status recebe status, né, o parâmetro status aqui que eu estou recebendo no construtor. E belezinha, pessoal. Então, modelamos aqui a nossa classe que define, né, um erro de API na nossa aplicação. Onde é que a gente vai utilizar isso daqui? Então, vamos voltar aqui para o nosso HTTP client. E aí, vou voltar aqui para o método get. Ao invés de lançar esse erro genérico, nós vamos lançar o erro que foi retornado pela API. Então, como é que a gente faz isso? Bom, eu preciso da estrutura que foi retornada no corpo lá da resposta da API. Então, como eu preciso do corpo da resposta, tanto para retornar, de fato, os dados que vieram ali nessa resposta, caso de sucesso, como para retornar o erro que veio no corpo da resposta em caso de uma indicação de algum código de status ali de erro, eu preciso parsear essa resposta para um objeto. Então, esse código aqui, ó, response.json, eu vou, na verdade, chamar logo na sequência aqui, ó. E aí, eu vou chamar isso aqui de response body, ou data, vou colocar response body para entender que é o corpo da resposta. E aí, em caso de sucesso, eu vou retornar esse response body como, né, tipado aqui com o response type, que é esse generics aqui que nós definimos. Quem chamar esse método get aqui no caso vai passar esse tipo aqui adequadamente. Se não cair nesse if, é porque houve um erro ali lançado pela API, então nós vamos pegar esse response body e tratar ele como um erro de API. Então agora o que a gente vai fazer? Olha só. Eu vou desestruturar o atributo error, que veio da API, error é o que eu quero, de onde, lá do meu corpo da resposta, o response body, que nesse caso aqui, se passou desse if, é porque ele está com a estrutura lá de erro, que a minha API definiu, beleza? Com esse atributo error. Então por isso que eu estou desestruturando aqui esse atributo error. Só que aí eu tenho que tipar adequadamente. Então aqui vai ser, ó, olha só, vou dizer que ele vai ter, esse response body aqui vai ter o tipo da minha API de erro. Só que veja, eu não defini nenhum tipo, né, para essa API error. Eu defini uma classe. Então para que eu consiga tipar adequadamente, aqui em cima eu vou definir uma interface. E aí sim, nessa interface eu vou chamar aqui de API error response. Então aqui no TypeScript eu consigo tipar tanto com a palavra reservada type, como com uma interface. Nesse caso aqui, eu vou pegar essa interface e vou dizer que essa classe aqui vai implementar essa interface, tá? Então, por isso que eu estou utilizando como interface. E aí, essa interface vai ter essa estrutura, que vai ser justamente a interface que define, né, de fato, a estrutura do erro retornado pela API. E aí, eu vou dizer que essa classe API error, além de estender a classe error nativa, ela vai implementar, então aqui na frente eu vou colocar implements, essa minha interface aqui que eu defini. Então, API error response. Isso é interessante porque se por algum motivo eu não tivesse definido um campo aqui que é obrigatório
dentro dessa minha interface, né, da estrutura que a API me devolve, por exemplo, não defini aqui o code. Então, eu já tenho uma indicação de erro aqui. Opa, olha só, você está implementando aqui, você está dizendo que você quer implementar a interface API Error Response. Então, você precisa definir os atributos tal e qual você tem na interface. Então, está faltando um code aqui. Então, vamos voltar. Quando eu defino certinho aqui com a interface, eu não tenho mais esse erro porque eu estou seguindo o contrato definido na interface. E agora, com essa interface, eu posso exportar ela, né? Com um export, eu consigo vir aqui e tipar o meu response bar que veio lá da API nessa situação de erro. Então, eu vou tipar como uma API Error Response. Belezinha. Agora, ao invés de lançar um erro genérico, eu vou lançar um new API Error, a minha classezinha aqui de erro, tá? Que eu criei. E vamos chamar o construtor dessa classe. O que é que ela precisa receber, né? O que é que nós definimos aqui para receber no construtor? Message, code, status e details. Belezinha. Onde é que a gente pega isso? Do erro que veio da API. Então, ó, vou chamar o objeto que eu desestruturei, error, ponto. E aí eu sei que eu vou ter message. Olha só, como eu já tipei aqui com a API error response, ele já entende aqui o que que esse objeto error tem. Message. Vou chamar aqui error.code e error.details, né? Vamos ver aqui. Na verdade, eu tenho que passar o status primeiro, né? Então, aqui no construtor, eu defini o status aqui primeiro, depois details. Ok, então, esse status aqui, ele não está dentro desse objeto error. Não é a API que retorna dentro do corpo ali da requisição. O código de status aqui está na própria resposta, está no objeto response. E aí sim eu pego os detalhes, então, se houver, né? Então, error.details. E aí é seguir essa mesma lógica aqui para os demais métodos aqui de requisição. Então, para o post, mesma coisa, olha só. Vou pegar esse response.json, jogar aqui para fora do if, colocando aqui em uma variável response body. E aí, se deu tudo certo, eu retorno esse response body tipado adequadamente aqui. E se não der certo, aí a gente faz esse tratamento de erro aqui, modelando o erro que veio da API com a nossa classezinha API Error. Mesma coisa, veja que eu tenho inclusive repetição de código aqui. Você poderia melhorar bastante esse código, extraindo essa lógica aqui redundante para um outro módulo ou simplesmente para uma função que você poderia colocar aqui mesmo nesse arquivo, tá? Um handle error, né? Uma função ali que gerencia os erros provenientes da API, tá? Então fica aí essa dica para vocês também para melhorar um pouco esse código. Mas belezinha. E aí, como é que a gente faz para capturar esse erro aqui agora? Aí vai ficar bem interessante, porque olha só, vamos lá no nosso useForm login. Então aqui no nosso bloco try-catch, dentro do onSubmit, eu estou capturando aqui um erro. E aí eu posso fazer o seguinte, olha só. Vou vir aqui, ó. Posso verificar se esse erro aí, ó, error, é uma instância, então instância of API error, a minha classezinha de erro que eu criei. Se for, eu sei exatamente quais são os atributos que eu tenho lá dentro. E aí eu posso vir e setar esse estado auth error com error.message. Porque eu tenho esse atributo message nesse objeto error com a mensagem que de fato foi mandada pela API. E nós acabamos de fazer esse tratamento lá no nosso HTTP client. Beleza? Então vou deixar esse console log aqui e vou apagar esse set of error. E aí sim. Então, sendo um erro proveniente da API, a gente configura o estado auth error aqui pegando a mensagem de erro que foi enviada. E aí isso vai aparecer lá no formulário, né? na view, no componente ali para o usuário. Então vamos testar isso daqui. Vou atualizar aqui essa página de login. Vamos lá. Pegar maria.souza@teste.com e colocar uma senha aqui que não vai corresponder com a senha que foi cadastrada. Então vamos enviar aqui. E olha só, agora a gente tem de fato a mensagem de erro que foi enviada pela API. Então, credenciais inválidas. Se a gente vier aqui no console, eu vou ter a resposta aqui da API, justamente com código de erro unauthorized, esse código textual, né? E a message credenciais inválidas. E o status code aqui 401. E aí vejo que eu já estou conseguindo tratar adequadamente esse erro aqui na minha aplicação. O erro de fato que foi impresso aqui no console foi o API Error. Foi esse tipo aqui que é o tipo de erro, né? Essa classe de erro que nós modelamos na nossa aplicação. Tá? Então agora a gente tem uma classe específica para trabalhar com o tratamento de erros provenientes da API. E fazendo dessa forma, já colocando esse tratamento lá no nosso HTTP client, dentro dos métodos aqui de requisição, a gente já tem esse tratamento sendo feito automaticamente na resposta da API. Beleza, pessoal, para finalizar aqui, eu notei só um pequeno probleminha aqui na nomeação de um arquivo, tá? Então aqui em auth components, o hook, o custom hook aqui para a lógica do formulário de cadastro, né? O useForm register, eu deixei aqui com a extensão TSX. Nesse caso não faz sentido, a gente não vai ter nenhuma estrutura JSX dentro desse arquivo, então é só um useFormRegister.ts. Beleza, vamos finalizar aqui fazendo um commit. Então gerou aqui para mim a mensagem: adiciona tratamento de erros na API e implementa o hook useFormRegister para registro de usuários. Ele pegou aqui a alteração que eu fiz no nome da extensão, tá? Então isso aqui eu vou apagar. O que de fato nós fizemos aqui foi adicionar o tratamento de erros na API. Beleza, vou confirmar aqui. E é isso, pessoal. Até a próxima videoaula.